graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Prazer estar aqui novamente, trazendo uma meditação da Palavra de Deus. Sempre que eu prego, até na paróquia Bom Pastor, onde eu sou pastor há 8 anos, é uma emoção muito grande. O Espírito Santo nunca me deixa esquecer de onde Ele me tirou. Então, essa música hoje me fez lembrar muito esse vaso novo, quando eu estava lá naquele centro de reabilitação, há 24 anos atrás, enquanto eu trabalhava na horta, enquanto eu fazia a faxina, enquanto eu estava na cozinha, a gente cantava essa música. E a minha irmã, que na época tinha 4 aninhos, eu saí do centro e ensinei essa canção para ela, para minha irmã, Ana Cláudia. Ela frequenta a Santíssima Trindade. Ela hoje é formada em Direito, trabalha no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E ela hoje ensinou essa canção para minha filha, para a glória de Deus. O Espírito Santo me faz dizer essa palavra a você, que vale a pena semear, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor, porque o Senhor quer falar conosco, continuar falando. Ele fala o culto todo. Eu estava observando aqui, algumas pessoas foram chegando, com os seus semblantes, às vezes cansado, sobrecarregado, mas vai entrando e o Espírito Santo vai falando, o louvor vai tocando, o semblante vai mudando, as lágrimas vão caindo, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Senhor, a tua igreja, o corpo de Cristo, tem fome do Senhor. E até isso, nós sabemos que vem de Ti. Sabemos que é o Senhor, amado, doce e querido Espírito Santo, quem coloca fome do Senhor em nós, quem coloca sede do Senhor em nós. E é por isso que Santo Agostinho dizia que tudo na vida de um cristão é graça de Deus. Desde a salvação até a glorificação é graça do Senhor em nós. E é por isso que nós te louvamos essa noite e te pedimos que o Senhor renove a aliança do Senhor em nós, que as verdades eternas do Senhor ressuscitem em nós, que o Senhor se levante dentro de nós, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, há uma discussão aí entre os estudiosos da linguística bíblica sobre quantas vezes existe a palavra, a frase não temas na Bíblia. E aí se você for pesquisar, você vai ver que há uma discussão, né? Alguns dizem que é apenas 85 vezes, 103 vezes, e há quem diga que é 365 vezes para cada dia do ano uma vez. E aí fica essa discussão interminável sobre a quantidade de não temas. Mas, sinceramente falando, eu não entro nessa discussão, porque eu creio que bastaria ter uma vez, não temas. Bastaria ter uma vez que seria suficiente para a gente não temer. Porque a grande questão do não temas não é a quantidade que ela está presente na Bíblia, mas é quem está falando. Porque se eu disser para você não temas, pode temer. Se qualquer pessoa disser não temas, é para você ficar com medo, entende? Porque nenhum ser humano mortal pode dar garantia nenhuma a você. Ninguém. Agora, quem está falando aqui é o Senhor dos Exércitos. Quem está falando aqui é o Deus eterno, o Todo-Poderoso, Criador do Universo. Então, Ele garante a palavra. Ele é fiel. Uma das coisas mais extraordinárias que a Bíblia revela é o amor leal de Deus. Eu demorei, sinceramente, irmãos e irmãs, a entender por que Deus não desistia de Israel. Quando você estuda a história de Israel, você percebe que é um povo, quanto mais desobediente. É um ciclo de desobediência o tempo todo. Um povo ingrato ao Deus que fez tanto por eles. E eles conseguem deixar Deus chateado, decepcionado, com ciúmes. Misteriosamente, Deus se revela assim para eles. Mas Deus não desiste desse povo.
Não desiste. E até hoje é assim, porque observe na história de Israel quantas nações tentaram destruir aquele povo. E nunca conseguiram. As nações mais poderosas da história da humanidade tentaram destruir Israel, não conseguiram. E não vão conseguir, porque as promessas de Deus para aquele povo são eternas. E no céu a gente vai se encontrar com um monte de judeu em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, porque as promessas dele se cumprem. Então, por que a palavra não temas, ela ainda não tem tanta força quanto deveria ter dentro de nós? E eu acredito que aí vai uma dica de um teólogo que eu tenho lido nos últimos anos, um teólogo que a gente pode dizer assim, crente, cheio do Espírito Santo, o Andrew Murray. E ele escreveu um livro maravilhoso sobre isso, onde ele diz que a doutrina, o ensinamento bíblico, ele só vai ter força dentro do nosso coração, ela só vai ter verdade em nós, encarnação, virar paixão, a depender do lugar que você dá na sua alma ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Essa é a proposta do Andrew Murray. Ele diz o seguinte, que qual é o lugar, ele começa fazendo essa pergunta, qual é o lugar que o Espírito de Deus tem no seu coração? Porque nós temos que dar um lugar de honra ao Espírito Santo dentro de nós, em nome de Jesus. E a nossa igreja, graças a Deus que ela é assim, por isso que nós temos esse nome, Igreja Episcopal Carismática, porque nós amamos o Espírito Santo, nós gostamos do Espírito Santo, nós buscamos o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque essa força que você precisa para obedecer, a gente quando se torna cristão, verdadeiro, autêntico, uma das coisas que nós passamos a querer é servir a Deus. A gente quer servir a Deus, a gente quer fazer o certo, a gente quer buscar a vontade de Deus, a gente quer praticar os ensinamentos do Senhor, mas a gente percebe que não é fácil. Sabe uma das coisas que o Evangelho é? O Evangelho é simples, ele não é difícil de entender, não. O Evangelho não é complicado. O difícil é obedecer. O difícil é praticar. O difícil é viver. Porque quando Jesus diz assim, perdoe o seu inimigo, até uma criança semi-alfabetizada entende isso. Perdoe seu inimigo, não precisa tanta teologia para entender um negócio desse, não precisa fazer um exegese do grego, do hebraico, essa coisa toda, é perdoar o inimigo mesmo. Agora, a dificuldade é ir lá e praticar. Quando Jesus disse que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, isso é simples demais de entender. Mas quando a gente, homem, nordestino, cabra macho, sim senhor, cheio de machismo dentro de si, cheio de uma cultura nordestina, que faz com que a gente queira oprimir a esposa e achar que isso é pedir dela submissão, a gente percebe que é difícil praticar como Jesus ensinou a autoridade, o sacerdócio masculino dentro do lar. É aí onde entra o Espírito Santo. Ele vai dar a você, em nome de Jesus, força para conseguir, a autoridade espiritual para obedecer. Os apóstolos passaram 3 anos sendo ensinados por Jesus, vendo Jesus fazer milagres, andando com Jesus, caminhando com Jesus, sendo ensinados por Jesus, Sermão do Monte, aquelas coisas extraordinárias. Mas quando Jesus está próximo de morrer, Jesus diz assim a eles, olha, e quando ele ressuscita e está próximo de ser glorificado, melhor dizendo, Jesus diz, olha, esperem até que vocês recebam poder do alto. Eu confesso a vocês que, se fosse eu não diria isso não. Porque eu acharia assim, a pessoa andou 3 anos com Jesus, já está preparado. Aprendeu tudo, já sabe. Vai aprender o que mais? 3 anos com Jesus. Uma vez, eu dando aula no CETEC, aí um aluno disse assim, na época, os apóstolos não tiveram seminário. Eu disse, como é? Não tiveram? O melhor seminário foi o deles. Eles andaram com Jesus, meu filho, você quer mais? Aí ele disse, é mesmo, né, pastor? Eu não tinha olhado por essa ótica, não. Eu digo, foi 3 anos, e no nosso CETEC também é 3 anos. Aí ele disse, é 3 anos, nos outros são 4. Eu digo, a gente tenta imitar Jesus, pelo menos no tempo. Não é? Então, eles andaram 3 anos com Jesus, meus irmãos. Aprenderam tudo que tinham de aprender. Aí Jesus disse, olha, só que tem o seguinte, vocês aprenderam muito, mas vocês não vão conseguir obedecer se vocês não estiverem cheios do Espírito Santo.
Vocês não vão conseguir praticar o que eu ensinei para vocês se o Espírito Santo não cair, não se derramar, não batizar vocês. E o que é que isso tem a ver com não temas? Tem a ver o seguinte, que a palavra não temas, ela vai ganhar força na tua vida, na minha vida. Ela vai encher o nosso coração de confiança, de crer que quem está falando tem autoridade de garantir. A partir do momento que nós dissermos assim, Espírito Santo, eu aprendi doutrinariamente não temas. Eu aprendi a quantidade de vezes não temas. Mas eu quero te pedir, amado Espírito Santo, que o Senhor encha o meu coração de não temas. Que o Senhor derrame o teu não temas sobre mim. Que o Senhor fale ao meu coração, não temas. Porque uma coisa é um teólogo falar, um pastor falar. Outra coisa é o Espírito de Deus falar com você. Em nome de Jesus. Então nós estamos diante de um profeta. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente se apaixona pelos poetas. No começo a gente gosta muito dos poetas. Por exemplo, é por isso que todo mundo, logo no início, gosta muito de Salmos. Porque Salmos é uma linguagem leve, é uma linguagem saborosa. É bom ouvir poeta. Eu gosto de poeta, não é? Eu amo a poesia. Fico lendo, fico encantado. A poesia deixa a gente enternecido, deixa a gente encantado, deixa a gente com vontade de transcender. Mas graças a Deus, porque Ele não só usou esse método para falar conosco. Nós precisamos de poetas, a igreja precisa de poetas, a igreja precisa de pastores, a igreja precisa de mestres, a igreja precisa de diáconos, mas, meus irmãos, a igreja precisa de forma vital de profetas. Em nome de Jesus. A igreja, para ter saúde espiritual, tem que ter profecia. Porque o provérbio diz, onde não há profecia, o povo se corrompe. Nós precisamos de profecia. E os profetas, eles não são muito simpáticos, já notou? A gente, quando lê os profetas, eles batem de frente com a gente, confrontam nossos pecados, toca na ferida, vai naquele pecado escondido, parece que o camarada sabe. Você já teve um encontro com um profeta? Uma vez eu encontrei um profeta, eu saí tremendo da presença dele. Não por causa dele, mas pela maneira com que Deus usou ele na minha vida. Porque um profeta de verdade, primeiro, ele revela seu pecado. Ele revela onde Deus tem que te tratar. E depois ele traz consolação. Essa é a diferença da palavra de um profeta para a palavra de um falso profeta e para a palavra do diabo, porque o diabo, quando acusa você, quando ele revela seus pecados, ele diz, olha, você é um pecador, e cita a lista, você é pecador nisso, é linguarudo, é mentiroso, é adúltero, e aí ele vai dizendo a lista. E aí no final ele diz assim para você, não tem saída para a sua vida. Você não tem saída. O Senhor não faz assim. O Senhor chega para a gente e diz, meu filho, minha filha, esse seu pecado está errado, você está errada, o pecado é esse, esse e esse, mas eu amo você, existe saída para você, eu tenho remédio para você, se arrependa, eu quero transformar você e fazer de você uma pessoa linda, maravilhosa, a imagem e semelhança do meu filho Jesus. Isso é palavra de Deus. Esperança para nós. Então, estamos diante de um profeta, o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele teve um ministério longo, um ministério de 40 anos profetizando. Você encontra profetas que profetizaram durante meses, mas Isaías profetizou 40 anos. Ele profetizou durante 4 reinados. O reinado de Jotão, que era um homem temente a Deus. Profetizou durante o reinado de Acais, que foi um dos piores reis de Israel. Profetizou no reinado de Ezequias, um homem piedoso. E ele profetizou no reinado de Manassés, que foi também um rei ruim. Eu até preguei sobre ele outro dia aqui, que depois se converteu. Mas o Talmud, o livro de tradição judaica, diz que Manassés matou Isaías. O profeta Isaías morreu no reinado de Manassés. E aí, ele traz uma palavra de Deus para nós aqui, dizendo, não temas, porque ele profetizou para o contexto dele e para o futuro. Ele profetizou para que o povo iria passar pelo cativeiro babilônico, que trouxe uma palavra para quando eles estivessem no cativeiro. E ele profetizou para o pós-cativeiro. A profecia de Isaías foi tão forte que ele profetizou, o livro dele foi usado depois que ele morreu.
Quando o povo estava no cativeiro, o povo lia Isaías e lembrava as profecias de Isaías, dizia, bem que o profeta falou, nós estamos aqui. Mas é interessante que, no contexto do cativeiro, Isaías também deu uma palavra de esperança. E essa palavra que é o que está sendo lida hoje, dizendo, não temas. Não temas. Então, quando o povo estava no cativeiro, veio a palavra. Isaías disse, não tenha medo. No meio desse cativeiro aí, que por sinal era consequência dos pecados, porque veja a bondade de Deus como é grande. O cara estava colhendo a consequência do erro dele. Se Deus fosse um Deus que parecesse com o diabo, ele deixava você solto. Você está colhendo as consequências, se vire. Mas ele diz assim, você está colhendo as consequências do seu erro, mas eu quero lhe dizer, nesse meio dessas consequências aí, tenha medo não. Eu amo você. Eu estou com você. E eu vou restaurar você. Isso se chama amor leal. É um amor que não se vinga. É um amor que não faz injustiça. E que vai além da palavra justiça. Porque o amor de Deus é tão grande que não há uma palavra que consiga definir esse amor. Então, em primeiro lugar, não temas, porque o Senhor está conosco. Isso parece tão óbvio, mas queira Deus que o Espírito Santo coloque fogo nessa convicção hoje, para que isso entre na nossa alma com força, e a gente possa dizer assim, Deus está comigo de uma forma vívida. Porque eu aprendi com o pastor José Leôncio, presidente da Assembleia de Deus, eu fui da Assembleia de Deus. Como diz nossos irmãos assim, eu já fui da Blea. E aprendi muito com os nossos irmãos lá, em nome de Jesus, uma escola extraordinária, em especial de oração. E o pastor José Leôncio, eu me lembro que ele disse uma coisa numa pregação. Ele disse assim, olha, uma coisa é uma pessoa que não crê dizer assim, Jesus te ama. Outra coisa é uma pessoa que crê, mas assim, não crê tanto, dizer Jesus te ama. E outra coisa é alguém cheio do Espírito Santo dizer assim, Jesus te ama. Entra com força na alma do indivíduo. Foi isso que eu entendi no ministério de Billy Graham. Lá, eu me converti em 1991, então eu já ouvia falar Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham, Billy Graham. Aí eu nunca tinha escutado um sermão de Billy Graham. Aí eu disse assim, rapaz, eu tenho que ouvir um sermão desse cara é tão famoso, deve ser cada sermão. Aí eu, na época, coloquei um VHS, botei no videocassete e fui ouvir Billy Graham, pela primeira vez na minha vida. Irmãos, eu fiquei assim, alegre, e vou ser franco aqui, com uma honestidade respeitosa. Eu fiquei um pouco decepcionado. Com a qualidade do sermão, achei fraco. Assim, tão simples, tão simples. Aí eu disse, rapaz, o pessoal fala tanto, mas é um sermão tão básico, tão... Mas aí ele estava pregando no estádio de futebol. E quando ele fez um apelo, milhares de pessoas aceitando Jesus, sabe? E eu comecei a me emocionar ao ver aquilo. Eu disse, meu Deus, uma palavra tão simples, entrou tão poderosamente no coração dessa multidão inteira. O que é isso? E eu só entendi um pouco disso quando eu escutei um sermão da filha do Billy Graham. E ela disse, olha, o meu pai, quando eu era criança, uma das coisas que marcou a minha vida foi porque eu fui falar com o meu pai, quando eu era criança. E eu cheguei no escritório dele, de manhã ele estava orando. E ele já tinha dito para a mamãe que quando ele estivesse orando, ninguém podia incomodar, não sei em casos excepcionais. E o caso dela não era excepcional. Então ela disse, olha, eu vou falar com meu pai. Chegou no escritório, o pai estava orando, Billy Graham estava orando. Aí ela foi para a escola, voltou, almoçou e o pai estava orando. À tarde ele estava orando. Quando foi à noite ele estava orando. E ela foi dormir e ele estava orando. Ela só conseguiu falar com ele no outro dia. E aí ela disse, isso marcou a minha vida. Eu vi meu pai orar um dia inteiro. Então observe, alguém que ora o dia inteiro e que está na presença de Deus e que está falando com o Eterno, quando ele se levanta e ele diz assim, Jesus ama você, meu irmão, em nome de Jesus vai sair diferente o negócio. É diferente de você dizer no estresse do trânsito de Recife,
cansado, estressado. Jesus te ama. O cara pensa que foi o diabo que falou. É hipocrisia, é fariseu e tal, e por aí vai, né? Mas você cheio do Espírito Santo é diferente. Glória a Deus por isso. Então eu quero lhe dizer que o Senhor está com você. Não tenha medo. Eu acredito que esse não temas, essa palavra de Isaías é muito atual. Serviu não só para Israel, serve para nós hoje. Nesse contexto de Brasil que a gente está vivendo, nós temos que nos apossar dessa palavra pela força do Espírito Santo. Porque as notícias, eu estou assistindo jornal 3 vezes por semana só, porque eu já estou ficando agoniado. Eu gosto muito de jornal, não sou alienado não, mas assim, é brincadeira, você assiste jornal, eu assistia 3 vezes ao dia, agora estou assistindo 3 vezes por semana. Já anotou as notícias como estão no nosso país? Difícil, e vai ficar pior, e 2016 vem aí, e só vai ficar melhor lá para 2017, ou 2018, os economistas e tal, e aí a gente se agarra com essas notícias, se agarra com essas palavras, e vai ficando pessimista, e vai ficando, e às vezes a gente, sem perceber, essas coisas afetam a nossa espiritualidade, e Deus está dizendo para nós hoje, pernambucanos do Brasil, não tenha medo, porque o Senhor é o Senhor dessa nação. Ele está tomando conta de tudo, Ele está no trono, Ele continua sendo Deus, Ele é o eterno Senhor e Salvador. Nós temos que nos agarrar poderosamente, que o Senhor é leal. O livro de Oséias revela a lealdade do Senhor. Quando você faz um estudo em Oséias, Deus revela a lealdade dele a um povo que o trai o tempo inteiro. Leal. Segunda coisa, é que não temas não só porque Deus está conosco, mas é porque Ele livra a gente. Deus nos livra o tempo inteiro, livramentos visíveis e invisíveis. Nós não temos ideia do que acontece no mundo espiritual, enquanto você está em trabalhar, a quantidade de livramentos, de morte que Deus está lhe dando em nome de Jesus. Livramentos. Nós não conseguimos enxergar o que acontece no reino espiritual. Deus preserva a nossa psique. Nós não temos condição física, condições físicas e psicológicas de ver o que acontece no reino espiritual. Nós não temos condições. Porque se nós víssemos, nós ficaríamos loucos e loucas. Nossa mente se desorganizaria. Porque é uma batalha gigantesca. Deus mandando anjos e anjos para te proteger, para livrar você, para que você consiga chegar com vida. Porque o império das trevas, o apóstolo Paulo usa um termo lá, principados e potestades, que no grego significa forças organizadas e estratégicas. São forças inteligentíssimas, irmãos. O diabo lida com o homem desde Adão. Ele conhece a humanidade mais do que todas as ciências existentes. Mas Deus, o Eterno, está nos livrando desse império, em nome de Jesus. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele é louco de amor por nós. Eu li um livro do Brennan Manning chamado O Anseio Furioso de Deus. E o Brennan Manning diz assim: o anseio furioso de Deus é nos ter junto dEle. Porque Ele é um Pai maravilhoso. É um Pai de graça, de amor. Ele nos livra. Ele livrou Israel. Quando você estuda a libertação do cativeiro babilônico, foi milagre em cima de milagre. Israel não tinha a menor condição de sair da Babilônia. Condição logística, espiritual, psicológica, o que você quiser, financeira, nenhuma condição, zero condição. E Deus mandou um desejo no coração do rei Ciro, assim, uma vontade. Deus disse assim: liberte o meu povo, mande eles de volta e dê tudo a eles, para que eles reconstruam e refaçam. Já imaginou que coisa extraordinária? Isso acontece às vezes na vida da gente. Eu conheço pessoas que chegam para mim e contam situações em que ela vai num tribunal e que ela diz assim: pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu vou no tribunal, mas eu já sei que eu vou perder, porque tudo é contra mim. Mas vamos orar. Vamos entregar ao Senhor, porque até o meu advogado já falou comigo que é causa perdida. Aí ela vai para o tribunal.
Deus é tão bom que trabalha até na incredulidade dessa bênção, desse abençoado, que vai com esse pensamento. Mas Deus vai lá e tem misericórdia. Aí a pessoa depois liga para mim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu digo: o que foi? Rapaz, reverteu tudo, eu não sei como foi aquilo não. Houve uma mudança, pastor, e as coisas aconteceram, e eu saí de lá, eu não sei como foi que a gente venceu aquilo. As leis não eram a meu favor. O tribunal superior não é o de Brasília. O tribunal superior é o da Santíssima Trindade. É de lá que saem as leis que regem o universo. E é por isso que muitas vezes acontecem coisas em tribunais humanos que os humanos não entendem, porque lá no tribunal da Santíssima Trindade sai uma ordem que desorganiza as ordens e as leis dos homens. Porque quem manda nesse universo aqui se chama Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor. Afinal de contas, Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele está sentado num trono de glória. Eu aprendi isso com uma freira. Eu cheguei lá naquele apostolado litúrgico, onde a gente compra as hóstias, as coisas da igreja, lá no centro da cidade. E eu sou fã de Francisco de Assis, admirador, sou apaixonado por São Francisco. Aí eu cheguei assim, eu disse: olha, a gente devia ter na igreja não esses cálices assim de prata, de ouro, é muita ostentação. A gente devia ter um cálice assim de quenga de coco, um negócio mais simples. Os pastores deviam andar tudo de chinelo. Isso eu conversando com um amigo meu, seminarista, e a freirinha, velhinha assim do meu lado, só me olhando. Aí daqui a pouco ela disse: está errado. Aí eu olhei para ela assim e disse: como assim? Ela disse: você está errado. Você sabe por que a igreja usa esses cálices bonitos? E a mesa tem que ser bonita? Porque nós não servimos ao Cristo que viveu 33 anos aqui. E eu fiquei parado assim com aquela aula de teologia, né? Ela disse: aquele Cristo que viveu 33 anos passou, que é o chamado Cristo histórico. Ela disse: nós servimos ao Cristo glorificado, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele venceu a morte, Ele venceu o império das trevas, Ele venceu o pecado. Eu digo: ela, se ela fizer apelo, eu aceito agora. Eu queria me converter ali. Eu disse: rapaz, essa freira é crente, meu irmão. Glória a Deus, aleluia, não é? Que coisa extraordinária. Ela pregou assim que meu coração ferveu. Na hora, eu fiquei apaixonado pela baixinha. Eu disse: meu Deus, que palavra, eu estava precisando entender isso. Veja, eu já era pastor, formado em teologia, mestrado, mas não tinha entendido esse negócio ainda. Deus usou uma freira cheia do Espírito Santo para internalizar essa verdade na minha alma. Você serve ao Cristo glorificado, meu irmão. Ao Cristo que venceu a morte, ao Cristo que reina poderoso, até sobre o império das trevas. O império das trevas obedece a Ele, é servo dEle, em nome de Jesus. Então Ele livra a gente, livra-nos do mal. E esse é um dos pedidos que Jesus faz na oração do Pai Nosso. Por fim, Ele está conosco, Ele nos livra, e Ele nos restaura. Isso é extraordinário. Deus restaura o povo dEle. Deus restaura quem busca Ele com o coração quebrantado, contrito. Uma das profecias que eu mais me apaixono por ela é aquela profecia de Ageu. Quando Ageu profetizou no contexto de Esdras e Neemias, ele foi o profeta da restauração. E Ageu diz assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas aí a gente precisa entender essa profecia, para não ficar influenciado por uma teologia hoje que está invadindo a igreja, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade interpreta essa profecia de forma altamente equivocada.
Porque o maior erro da teologia da prosperidade é esvaziar a expectativa de glória. A gente fica achando que tudo vai ser aqui, mas isso aqui não é nada para o que Deus tem para nós lá na glória. As maiores bênçãos dessa terra não se comparam ao que Deus tem reservado para nós na eternidade, em nome de Jesus. Então Ageu, ele está dizendo que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Só que quando você vai estudar e avaliar as muralhas da restauração e o santuário da restauração, eles eram mais simples e modestos do que o de Salomão. A glória humana de Salomão era infinitamente maior do que a de Esdras e Neemias. Agora, o que é que o profeta está dizendo quando a glória da segunda casa será maior que a primeira? É porque na glória de Salomão, a glória humana era grande, mas a glória de Deus foi saindo. A glória de Deus foi saindo porque o reino de Salomão foi sendo possuído pela vaidade. Foi sendo possuído pela prostituição, pela idolatria. E a glória de Deus foi se ofuscando, se ofuscando, se ofuscando. E ficou a glória do homem. E isso acontece nas nossas vidas. Quando a glória do homem reina, a glória de Deus sai da vida do indivíduo, de um casamento, de uma empresa e até de uma igreja. E é por isso que nós temos que dizer assim: Senhor, venha a tua glória sobre nós. Porque o templo era mais modesto, as muralhas eram mais modestas, mas a glória do Senhor voltou. E aquele povo começou a se deleitar com a presença do Senhor na vida deles. Eu estou ajudando um amigo meu, empresário, que ele faliu total. E Deus começou a restaurar ele. E ele está melhor agora. Ele não tem a metade do dinheiro que ele tinha antes. Nem a metade. Mas ele me fez uma confissão que eu chorei junto com ele abraçado, em oração. A gente é muito amigo, ele me chama de Val. Disse: Val, você sabe da minha história. Eu fali, mas quando eu fali, nem Jesus eu conhecia. Eu não sabia nem o que era isso: Jesus, oração, Bíblia, louvor, igreja, esses negócios, nada. Eu me lembro que na época da falência, a primeira coisa que eu dei de presente a ele foi um cursilho. Eu disse: vai lá, começa com Jesus, recomeça com Jesus, porque depois de Jesus o resto se ajeita. Ele foi lá, teve um encontro com o Cordeiro de Deus, e Deus foi restaurando. Ele disse: olha, hoje eu não troco essa vida que eu tenho pela que eu tinha antes, porque na minha casa tem paz, na minha casa tem amor, tem perdão, tem restauração. A gente louva. Eu nunca tinha feito um culto na minha casa. E hoje na minha casa tem grupo familiar. É culto toda semana. Eu digo: vamos botar uma paróquia. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Deus tem restauração para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Porque a glória, a presença da segunda casa, a presença de Deus na segunda casa é maior que a da primeira. Só Deus pode dizer certas coisas. O reverendo Antônio Carlos Costa, ele diz assim, que essa palavra não temas, ela só fica bem na boca de Deus. Ela não fica bem na boca de mais ninguém. Só o Senhor pode olhar para você e dizer assim: meu filho, minha filha, olhar nos seus olhos e dizer: não temas, eu vou cuidar de tudo. Siga, ande no caminho, siga apaixonado e apaixonada por Jesus, e Ele fará o resto, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? O Senhor quer... Vamos ficar em pé para a gente descansar um pouquinho. O Senhor, Ele quer restaurar, Ele quer refazer, Ele quer recomeçar na sua vida, Ele quer operar maravilhas. Amém. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado, faça essa corrente de oração. Esse é um culto carismático, é um culto também que a gente ora, que a gente busca ao Senhor, que a gente clama a Ele. Amado Espírito Santo, ó querido,
que o Senhor coloque essas verdades em nossa alma, que elas não fiquem apenas no intelecto da gente, na mente, no racional, que a voz que diz não temas, invada o nosso sistema nervoso agora, invada a nossa alma, invada o nosso ser inteiro e pacifique essas guerras interiores. Acalma essa alma aflita que entrou aqui hoje, com essa multidão de pensamentos aflitos, de guerra mental, e sempre é um pensamento ruim, mais ruim do que o outro. Quebra essa cadeia hoje em nome de Jesus, e que haja uma mente pacificada, com o Cordeiro sentado no trono, reinando, e que nós possamos nos levantar altaneiramente para enfrentar as lutas, as tribulações, as dificuldades, os gigantes, dizendo para eles: eu não tenho medo, porque eu não vou enfrentar você com a minha força, mas na força do Senhor dos Exércitos. Que a gente não tenha medo. Enche-nos de fé, amado e doce Espírito Santo. E se houver alguém aqui que ainda não experimentou a delícia do batismo do Espírito Santo, que essa pessoa experimente hoje, em nome de Jesus, para que ela possa saber o significado disso. O Teu Espírito Santo nos batize essa noite. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos isso com humildade, mas com muita ousadia, em nome de Jesus, na Tua presença. Amém. Que Deus nos abençoe. Podem sentar, amados. Que você possa exercitar na sua vida esta verdade. Não tenha medo. É o Senhor que garante estas coisas. Ele está contigo. Todos os dias Ele está contigo. Não tenha medo, não tenha medo.